Pedro, muito obrigada aí por aceitar o convite. Eu sei que foi na correria, meio de última hora, mas a gente está querendo trazer assuntos que ficam em alta nas redes sociais para já tirar dúvidas de cara, né? E a gente sabe que a cantora Anitta, né, postou um vídeo, e não só ela, outros artistas também, sobre a questão do marco temporal. E embora nós estejamos cansados muitas vezes de responder, as pessoas têm um engajamento, dão um engajamento muito grande na rede social e a gente acaba vindo aqui tentando, né, corrigir algumas coisas. Então, nada melhor do que falar diretamente contigo para a gente tirar algumas dúvidas e para as pessoas começarem a ficar mais a par do que acontece em Brasília, né? Tá ótimo. Estou super à disposição. Acho que é um tema super importante. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa que a gente divulga, muita coisa que a gente não divulga. E é Sim, importante que a população saiba o que está acontecendo de verdade, né? Infelizmente, em pleno 2025, nós estamos falando sobre isso ainda. exatamente. Para quem está chegando agora, eu queria muito que tu desse explicasse para as pessoas que muitas não são do agro, o que que é, afinal, o marco temporal e por que que está tendo esse burburinho nas redes sociais. Vamos lá. Deixa eu me organizar aqui, já vou falar com você. Vamos lá. Veja, o marco temporal, o termo marco temporal não é uma questão indígena, né? O marco temporal é qualquer marco de temporalidade em qualquer assunto, né? Mas esse assunto agora se fala em marco temporal, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque nós estamos discutindo a constitucionalidade e a legalidade de uma lei que nós aprovamos no Congresso Nacional, que remete ao artigo 132 da Constituição, se eu não me engano, que trata especificamente das demarcações de terras indígenas. Essas demarcações de terras indígenas, na Constituição de 88, constam como, no tempo verbal presente, falando o seguinte: as terras originalmente ocupadas ou as terras que ocupam. Não as terras que vão ocupar, as terras que vieram a ocupar ou as terras que ocuparão. É uma interpretação literal do tempo verbal que o Constituinte, lá na Assembleia Constituinte, em 1988, colocou no texto constitucional sobre a demarcação de terras indígenas. Até porque, se não fosse posto uma temporalidade, ou seja, um período permitido de demarcações, até hoje a gente estaria debatendo se o Rio de Janeiro é uma aldeia indígena ou não, se Brasília também é, se o Paraná tem, se o Rio Grande do Sul tem ou não tem. É isso. Então, o que limitou isso? O que limitou essas demarcações, reconhecendo a necessidade de respeitar os povos originários, a sua história, a sua cultura, a conformação do Brasil, tudo isso, foi justamente o tempo da Constituição, a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Para nós e para muitos juristas, é algo que não cabe interpretação. Não cabe interpretação. Essa discussão começou muito fortemente há alguns anos atrás, lá no começo dos anos 2000, na demarcação famosa de Raposa Serra do Sol, né? Aquela demarcação dos arrozeiros lá de Rondônia, aquela questão lá atrás, em que o Supremo Tribunal Federal, repito, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Direito e o ministro Aires Brito fizeram um texto, um voto, reconhecendo 19 condicionantes para a realização de demarcações de terras indígenas. Dentre essas condicionantes estavam comprovação de ancestralidade, culturalidade, reconhecimento da área, laudo antropológico, verificação e indenização das áreas, pagamento dos produtores, a veracidade e validade dos títulos e tal. O que nós fizemos para acabar a discussão? Nós pegamos o texto do Supremo Tribunal Federal da Raposa Serra do Sol com aquelas condicionantes, inclusive com o reconhecimento do marco temporal, e botamos numa lei. Essa lei foi votada, essa lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, foi aprovado pelo Senado, foi vetado pelo Lula. Quando o Lula vetou, voltou o veto para o Congresso Nacional e nós derrubamos o veto com mais de 400 votos. Ou seja, os legítimos representantes da população brasileira. Estamos falando de uma democracia representativa, em que todos nós elegemos os nossos deputados e senadores para falar por nós, certo? Senão, todo mundo estaria dentro do parlamento. A democracia representativa é justamente onde a gente tem os nossos representantes que falam por nós e tomam decisões por nós. Nós tomamos a decisão, nós somos em 513 deputados, 81 senadores,
400 parlamentares, entre deputados e senadores, tomaram a decisão, maioria mais que absoluta, pela derrubada do veto e a validade da lei do marco temporal. Infelizmente, no Brasil, existe a capacidade, a prerrogativa de qualquer partido político, com representação ou não, entrar com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E foi isso que fizeram. A Rede de Sustentabilidade, PSOL e a esquerdalha toda entraram com uma DIN no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu, a ministra Tereza Cristina, pelo Progressistas, aí dos gaúchos, falando de gaúchos, o Alceu Moreira, o Heinz, a nossa turma aí, o pessoal do PL, o pessoal do Republicanos, entramos com uma ADC, ou seja, uma declaração de constitucionalidade em relação à lei. Isso tudo caiu com o ministro Gilmar Mendes. Essa discussão do ministro Gilmar Mendes é o que suscitou na criação de uma comissão de conciliação dentro do Supremo Tribunal Federal, da qual eu faço parte. Esse é um problema. Segundo problema, nós temos as invasões de propriedades privadas por ditos indígenas, que na verdade são descendentes guaranis do Paraguai, que entram em solo brasileiro, principalmente pela costa oeste do Paraná e pelo sul do Mato Grosso do Sul, vão no escritório da FUNAI, e desde 2004 isso é permitido, lembrem o partido que estava no poder em 2004, desde 2004 isso é permitido, a autodeclaração de ancestralidade. E aí eles vão na FUNAI e saem com o documento como brasileiros. Então são paraguaios que entram em território, são nacionalizados brasileiros e se julgam no direito de invadir terra dos outros. É o que está acontecendo aqui no oeste do Paraná, em Terra Roxa, Guaíra, Autônia, ali em Douradina, no Mato Grosso do Sul e outras cidades, com invasões de propriedades. Esses são outros processos que estão com o ministro Fachin. E aí ainda tem a questão do Lago de Itaipu, da usina de Itaipu, que foi lá nos anos 60, 70 alagado, e que há uma reparação aos povos originários e pagamento de áreas, de indenização das áreas em que eram as aldeias, vamos dizer assim, ou as áreas deles, para que a Itaipu os indenize. Foi aprovado agora pelo ministro Toffoli uma indenização de 240 milhões de reais para 3 mil alqueires de terra roxa supervalorizada, a área das cooperativas paranaenses e tal, que a gente sabe que não dá para isso. Então, são 3 frentes de batalha gigantescas que nós estamos enfrentando. Qual é a solução para isso? Política, nada mais do que isso. É a interpretação da lei e fazer a lei ser imposta como ela tem que ser. O enforcement, né, a capacidade do Estado de fazer a lei valer, que a gente precisa cobrar o tempo todo. E é isso que a gente está fazendo. Tive agora essa semana no Supremo Tribunal Federal, mais de 3 horas de reunião, eu, a ministra Tereza Cristina, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, conversando com o ministro Gilmar Mendes, conversando com o nosso jurídico, buscando alternativas. Por quê? Porque nós temos uma alternativa que seria uma alternativa de rompimento total de qualquer tipo de negociação, que seria a gente votar a PEC 48, que é a PEC que está tramitando no Senado, está na CCJ do Senado, que tem uma linha, só reconhece a data de 5 de outubro de 1988 como a data final da possibilidade de demarcação de terras no Brasil. Por quê? E você falou muito bem num vídeo que eu vi seu agora há pouco. Nós temos hoje praticamente 14% do território demarcado, certo? Entre áreas de interesse. A partir do momento que uma área passa a ser de interesse indígena, justamente nesse governo, o que acontece? O Ministério do Meio Ambiente já caça a possibilidade do CAR da pessoa, ou seja, não pode acessar crédito, não pode fazer empréstimo, não pode usar o plano safra, não pode plantar, não pode produzir, fica com a área embargada, vamos dizer assim. Essa área de interesse indígena tem uma tal de uma área de amortecimento, que essa área de amortecimento é o que interessa para essas ONGs todas que estão envolvidas nesse processo, e um exemplo clássico disso é o Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, em que há aquela grande briga daquela demarcação, e que a área de amortecimento, ou a área de conurbação, como alguns chamam, ou a área de interesse, como outros chamam, vai até a ilha de Florianópolis, ou seja, uma área econômica importante, em que, obviamente, alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, infelizmente, existe uma ideologização desse tema e uma questão política por trás de tudo isso, que muitos desses artistas e esses ditos intelectuais da Rede Globo entendem que é algo justo e algo correto, quando, na verdade, a gente sabe que não há limites para isso. Né? Primeiro, nessas questões indígenas, não há limites para isso. Em qualquer lugar que você for no Brasil, lá em 1500, quando vieram os portugueses, o que tinha aqui era índio, gente. Qualquer lugar que você for no Brasil, você vai encontrar um sambaqui, você vai encontrar uma história, você vai encontrar um artefato lá de trás, você vai poder dizer que era ancestral e tal. Hoje o problema é indígena. E a hora que começar os problemas com quilombolas? Que é exatamente o mesmo problema.
em que tem diversas áreas que hoje são grandes centros urbanos e tem estados inteiros, estado de Minas Gerais, estado de Sergipe, estado de Alagoas, estado da Paraíba. São muitos estados em que seriam praticamente 100% áreas quilombolas. E aí, nós vamos demarcar isso também? Vamos deixar de produzir? Vamos passar isso para essas pessoas também? Vamos pensar do outro lado da moeda agora? Os produtores rurais que estão nessas áreas, que pagaram por essas áreas, que têm esses títulos, que são proprietários de boa-fé, e a lei reconhece o direito deles de ter a posse dessas áreas como proprietários e ocupantes de boa-fé, minimamente têm que ser indenizados. E aí fica a nossa preocupação, porque a lei diz que eles têm que ser, inclusive, o próprio, quando fizeram aquela conciliação em Antônio João, no Mato Grosso do Sul, o próprio Supremo Tribunal Federal aplicou a nossa lei que hoje eles questionam, que é a indenização prévia e a anuência do proprietário dessa indenização prévia de laudo de avaliação de terra nua e de benfeitorias, ou seja, o pagamento real dessa área pelo que ela vale, para que esses proprietários possam sair e dar lugar a uma aldeia indígena, vamos dizer assim. Isso a gente tem que fazer valer, porque se a gente deixar simplesmente acontecer as demarcações que eles querem, nós estamos falando em mais de 50 áreas de interesse já, que são escolhidas pela FUNAI e por esse Ministério de Povos Indígenas, em que, obviamente, se depender deles, eles vão demarcar o Brasil inteiro. E aí, como é que vai ficar a produção? Exemplo mais absurdo e mais patético que vocês podem ter. Nós tentamos aprovar na CCJ a possibilidade do índio ser produtor rural, ou seja, do indígena poder ter na sua aldeia a produção de alimentos, produção para comercializar, produção de transgênicos, ou seja, usar a área agrícola para fazer agricultura. O IBAMA está em cima desses indígenas. O caso de Parecis, no Mato Grosso, em que teve a festa da colheita ontem, se eu não me engano, ou hoje, e estão recebendo fiscalização do IBAMA para não poder vender a produção. É para ficar na dependência do Estado, para ficar cobrando pedágio, ficar recebendo Bolsa Família, ficar recebendo assistencialismo, saúde indígena, essas coisas todas, e não terem efetivamente a sua alforria. E aí vem o nosso caso, em que a gente tem uma produção agropecuária gigantesca, nós somos os maiores produtores de alimento do mundo, estamos concorrendo de igual para igual com Estados Unidos, com China, com Austrália, com a União Europeia, com todo mundo. E sabe o que nós estamos fazendo? Dando dinheiro para os indígenas deles. Porque todo fertilizante que a gente usa aqui no Brasil vem a maioria lá do Canadá. E quem tem as áreas de exploração? Os indígenas canadenses, que vivem dos royalties disso, andando de carro importado, com mansões luxuosas e tendo dinheiro, tendo qualidade de vida, tendo tudo isso. Então, é uma dicotomia, é um assunto extremamente polêmico, extremamente complicado, porque, infelizmente, o que a esquerda se beneficia é ter as pessoas como massa de manobra e dependência do Estado, que é algo que a gente tem que evitar todo o tempo. Ufa, acho que eu expliquei um pouco, né? Não, Pode. muito bom. Bruno, tem alguma pergunta? Eu tenho várias aqui. Eu tenho, agora sim, meu áudio ficou bom, deputado, obrigado aí por se juntar a nós aí para a gente explorar um pouco desse tema. Eu queria fazer uma pergunta para entender se é isso mesmo minha analogia. Vamos supor, tá? Lá em 1988, a gente, ou um pouco antes, a gente comprou, depois disso a gente comprou um lote, por exemplo. Comprei esse lote, coloquei minha casa lá, estou vivendo lá, morando lá já tem um tempo e tal. E aí, de repente, pela interpretação do que diz a lei, da Constituição, e seja lá o que for, o pessoal fala, ó, Bruno, essa terra sua, pelo que a gente está vendo aqui, são de alguns outros povos, seja, chame do que for. Você vai ter que sair dessa terra sua. Porque do que está escrito aqui, você tem que sair. Só que na hora que eu leio, eu não entendo dessa forma. E aí o impasse é na interpretação do que está escrito lá. É mais ou menos isso. Em poucas palavras, sim. É a possibilidade de se tornar uma área em que tem um proprietário de boa-fé, alguém que tem o título dessa propriedade, interpretar essa área como uma área de interesse e demarcação de terras indígenas, e você vai enfrentar uma batalha judicial gigantesca e o Estado vai com toda a mão forte para tirar essa área de você, antes sem nem indenizar, né? Só na possibilidade Deixa eu só pedir desculpas aqui. Cara, desculpa usar a sala aqui, eu tô na... Obrigado. Imagina. Eu estou na Sociedade Rural de Londrina, aqui na Sociedade Rural do Paraná, está tendo uma exposição, vai ter show daqui a pouco, Lô Pereira e tal. Eu estou na sala do presidente da Rural aqui, ele queria entrar na sala e eu dando entrevista. Vamos lá. Mas é a possibilidade do cara ir lá e tomar a tua área. É apropriação, na invasão, na expropriação. E tem questões urbanas. Vocês sabiam que teve um laudo antropológico que demarcou uma área no noroeste de Brasília? No meio do plano piloto em Brasília tem uma aldeia indígena demarcada. Tá lá. Sabe o que é? Um favelão. Não tem nada.
Tem nada. Tem meia dúzia de casebre lá que não produzem absolutamente nada, no meio de Brasília. Então, assim, é a falta de razoabilidade total, né? E eu acho assim que quando a gente vê esses vídeos, né, na internet, eu puxo sempre o lado da comunicação, né? Que as pessoas ficam questionando. Tem uma dúvida que é o que parece para as pessoas que assistem esses vídeos, que os índios eles estão sendo expulsos de suas terras e que eles estão morando na rua, que eles não têm terra. É real isso? Me conta. Não, gente, vamos lá, vamos lá. Teve um dia desses, uma das áreas que foram anunciadas por esse governo para demarcação, se não me engano, eram 3.000 alqueires para 10 indígenas. Era uma coisa assim em Goiás, se não me engano. Não tem proporcionalidade nenhuma. São terras imensas para pouquíssimas pessoas. Gente, vamos lá. Você falou os números nos seus vídeos, me ajuda para eu não errar. 60% do território preservado, áreas agriculturáveis ou de produção agropecuária 33%, é isso? 32%, e áreas indígenas quase 15%. Se a gente não limitar o marco temporal e permitir, por exemplo, que todas as áreas de interesse hoje se tornem de fato aldeias indígenas, nós vamos a praticamente 24% do território nacional. 24% do território nacional para um número de indígenas reconhecidos no Brasil que não chega a 1 milhão. Não chega a 1 milhão, dá 800 e poucos mil. Então, assim, Eu fiz é uma. muita terra para pouco índio, literalmente. Exato. Entendeu? É Exatamente. algo que economicamente inviabiliza muita coisa. E o problema é que é o seguinte, aí quando você vai ver as áreas, ninguém está interessado em área ruim, né? Ninguém está interessado em área degradada, com erosão, solo ruim, pasto degradado, área que não produz nada, é um areião. Não querem isso. Eles querem área da beira da rodovia, de terra roxa, coisa bonita e tal, onde se produz, entendeu? Por Exato. quê? Porque depois eles vão arrendar essas áreas, eles vão acabar usando essas áreas para os outros, vão ganhar dinheiro com isso. Então é maldade com quem está lá, gente que está centenas, há dezenas de anos, há quase mais de 100 anos, em alguns casos, que tem o título de propriedade, que já está na terceira geração em cima da área, e que hoje se vê no desespero. E daí que, por exemplo, essa questão de Itaipu é uma questão que nos deixa super preocupados. Essas áreas que estão invadidas aqui no Paraná, pode a Itaipu falar para o cara assim, ó, nós vamos te dar anuência, você pode, vamos pagar terra nua e benfeitoria, mas você tem opção, ou você vende e sai, ou você fica com a área invadida. Tipo, isso é especulação imobiliária, né, gente? Isso é beira irresponsabilidade, né? Não, é um absurdo. E aí, E digamos assim, a assim, gente tem que reconhecer, Camila, eu acho muito importante, porque eu acho que pintam a gente como né, os malfeitores, insensíveis e tal, mas não é isso. A gente tem que reconhecer que sim, eles têm todo o direito de ter as áreas que eles quiserem, eles têm todo o direito de mostrar. Agora, tudo tem que ter limite. Se não foi demarcado em 500 anos, não é agora que vai passar a ser, entende? São questões que tem muitas áreas urbanas, por exemplo, que estão em áreas de interesse. Tem muitas áreas, por exemplo, a zona sul do Rio de Janeiro, que, pô, tinha muito índio lá, entendeu? O estado da Bahia, por exemplo, tinha um mundo de índio. Então, assim, são questões que alguém vai ganhar muito com isso, né? E aí fica o discurso fácil de vender, que botam meia dúzia de artistas para falar, botam a esquerda para falar, e infelizmente muitas redações estão, né, saem ali dos bancos universitários já com uma ideologia super forte, contrária a nós, achando que o agro é realmente o grande malfeitor do mundo, e ficam batendo, 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 batendo até a hora que se torna uma verdade, né? Vocês não viram agora o cacique lá, o Raoni? Raoni dando um passe no Lula, dizendo da exploração de petróleo no Amapá. Sabe, uns troços assim, gente, pelo amor de Deus. A gente não consegue colocar luz, a gente não consegue colocar uma linha de transmissão em Roraima, porque passa por uma aldeia. E aí o povo de Roraima fica sem luz, pegando luz da Venezuela, entendeu? Umas coisas que um país do tamanho que é, com dimensões continentais, com a produção que tem, com o desenvolvimento que precisava ter, fica muito retrógrado, muito para trás. Aliás, essa semana nos brindaram lá. Tinham uns 3.000 figurantes, mais ou menos, vestidos de indígena. A grande maioria absoluta eram ou negros ou brancos, que nada tinham a ver com os indígenas, com as cruzinhas nossas da bancada ruralista lá, cruz preta com as nossas caras, fincadas lá na esplanada. Então, assim, a turma ganha muito dinheiro para isso, e as ONGs estão super interessadas. Quem melhor para atrapalhar a gente do que os nossos concorrentes europeus, em que eles não querem que a nossa produção super competitiva e muito mais barata que a deles chegue lá, o que eles têm que fazer? Inviabilizar a gente. Então, tudo tem interesse por trás, ninguém é bonzinho nessa história, né? Deputado, e que pé que está essa discussão? A gente deu já aqui um overview, mais ou menos, da discussão e bababá, Vamos mas lá. como que está isso aí no final do dia?
O assunto do marco temporal está o seguinte. Nessa comissão de conciliação, que nós fazemos parte, a AGU faz parte pelo governo, o Ministério de Povos Indígenas, a CNA, a Confederação da Agricultura, a Câmara dos Deputados, o Senado, todo mundo faz parte dessa comissão de conciliação, eu, inclusive, representando a Câmara, a Tereza Cristina lá pelo Senado, a Silva Weyampi, que é a nossa indígena, que está junto conosco na bancada, está lá junto com a gente. Nos foi apresentada uma opção de texto algumas semanas atrás, em que esquecia por completo a questão do marco temporal. Avançava em muitos pontos, tratava aí de um meio termo, vamos dizer assim, uma mitigação de conflitos, alguns acordos interessantes, alguns pontos que poderiam ser muito positivos, mas a minha manifestação no momento, e aí eu preciso reconhecer assim, e falo com a maior sinceridade, sem problema nenhum, o ministro Gilmar Mendes tem trabalhado e trabalhado muito, e tenho participado de inúmeras reuniões com ele, tentando encontrar um meio termo nessa história, tá? Tentando achar algum caminho do meio para a gente conseguir, mais ou menos os termos do Código Florestal, que não foi nem muito bom para os ambientalistas, nem muito bom para os ruralistas, foi o que deu, nessa questão, tentando achar um meio do caminho também, né? Tentando fazer um checks and balances, umas questões aí que a gente consiga atender minimamente o direito de propriedade e garantir para eles também os direitos deles. Mas a gente não conseguiu chegar num consenso, e principalmente porque a gente não pode aceitar um texto que não reconhece o marco temporal, né? Então, nesse sentido, a comissão continua. Eu não sei qual vai ser a decisão dele, se vai encerrar a comissão, vai mandar um projeto de lei para o Congresso e tal. Algo que eu acho que não vai adiantar muito, porque ele mandando um projeto de lei para o Congresso, né? O Supremo mandando um projeto de lei para o Congresso. E sim, eles têm prerrogativa para isso também. A gente vai adaptá-lo, né? Vai mudá-lo. A gente tem os votos necessários para deixar ele positivo para o nosso lado. E vai ficar aquele bumerangue, né? Faz de um lado, volta do outro, judicializa de novo, faz o problema e tal. Enquanto isso, fica a insegurança jurídica, mas, pelo menos por enquanto, a impossibilidade de demarcações. Qual que é a grande preocupação? A grande preocupação é o governo utilizar de portarias e decretos, sem alterar a legislação, e, na mão grande, tentar demarcar algumas áreas. Tem muitas áreas de interesse. O presidente Lula esteve em Minas Gerais alguns dias atrás, poucos dias atrás, e falou que ia demarcar tudo que tivesse que demarcar e tal, não sei o quê. A lei não permite isso, mas a gente tem que estar muito atento. Então, vira uma guerra jurídica, uma batalha jurídica absurda, e que a gente, infelizmente, existe essa correlação de forças aí entre o executivo e o judiciário, enfrentando a nossa força política ali dentro da bancada, para que a gente consiga vencer etapa por etapa, problema por problema. E, além disso, a gente tem que produzir, tem que botar comida na mesa, tem que resolver os problemas, resolver problema de seca, resolver problema de securitização, resolver problema de código de plano safra, e tentar ir vencendo as narrativas contra nós. Enquanto isso, a gente continua discutindo o direito de propriedade em pleno abril vermelho, com o MST anunciando que vai invadir tudo. Aliás, hoje invadiram uma usina, se eu não me engano, uma usina de energia no Rio Grande do Sul, viu, Camila? Eu vi uma notícia agora aqui. Assim, o que eu fico impressionada é que as pessoas elas vivem num mundo colorido, que elas acham que realmente nós somos aqueles que estão ocupando as terras e usando a terra, e eles são os coitadinhos que estão aí, né, sofrendo, pedindo por terra. Se a gente fizer um cálculo hoje, deputado, tem terra para todo mundo, né? Mas não tem interesse de ter, né? Esse é o problema. Só vou fazer um esclarecimento que me alertaram aqui. Isso aqui que eu estou tomando não é cerveja, é mate batido, chá mate batido com limão, tá? Aqui na Sociedade Rural do Paraná. Senão o povo vai achar que eu estou tomando cerveja. Mas é o seguinte, não há nenhum interesse da, desses movimentos aí, nem sem terra, nem de indígena, de acabar com o movimento político, né? Isso aí nunca foi por reforma agrária, nunca foi por interesses originários e tal, é para fazer política, massa de manobra. Nós fizemos no governo passado, eu falo nós porque eu era vice-líder do governo passado, e a Tereza Cristina estava no Ministério, e o Geraldo Melo lá no INCRA, nós fizemos a emissão de título, ou seja, a regularização fundiária de mais de 500 mil famílias e assentados, vamos para mais de 2 milhões de pessoas. A primeira frase do ministro do Desenvolvimento Agrário, quando assumiu o cargo nesse governo, foi que esses títulos não variam papel de pão. Pelo contrário, o que eles estão fazendo agora é mudando a lei, mudando através de decreto, através de resoluções, para que o movimento escolha de novo quem é que vai assentar
se o cara está acampado, ele ganha ponto para ganhar um lote lá na reforma agrária. Ou seja, não tem interesse nenhum por reforma agrária, é interesse só de fazer um jogo de manobra político. Como muitas dessas ONGs que bancam o movimento indigenista fazem também. Então, infelizmente, a gente tem que estar muito atento sempre, brigando pela possibilidade do respeito e do cumprimento da Constituição, que lá no artigo 5º está muito claro o direito de propriedade. O impacto, o impacto, né, Camila, que eu fico vendo, imagina você tem sua propriedade. Você está lá querendo investir, querendo melhorar e tal. Com uma insegurança dessa, qual é a vontade que a pessoa vai ter de investir, de produzir mais, de ter tecnologia, de fazer mais com menos, sendo que existe essa insegurança que, assim, pode ser que não seja só para o indígena, né? Olha aí a questão que a gente está tendo da parte urbana dentro de Brasília, vamos pôr assim. Então, realmente preocupante, né? Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a Amazon ontem lançou 10 ou 12 satélites para competir com a Starlink, já levando tecnologia para tudo que é canto, e a gente está discutindo o esquema que já era para estar resolvido, porque tem... Aliás, os indígenas daí, independente do que aconteceu com eles lá, com os federalistas e todos que foram mortos e tal, aquela história antiga do faroeste americano, os indígenas americanos, vamos assistir Yellowstone, né, gente? Os indígenas americanos têm área pra caramba, que tem cassino, ganham dinheiro, tem mineração, tem a exploração. Então, assim, tem tanta solução boa para fazer, sabe? E, infelizmente, a gente fica ainda discutindo a subsistência, porque eles acabam ficando sem estrutura nenhuma, sem capacidade de produzir, impedem a produção comercial dos produtos nessas demarcações e ficam lá plantando mandioca, fazendo farinha, vendendo no sinal. Tipo, sabe? Um troço que não tem sentido nenhum e infelizmente, a gente é tratado como retrógrado, como destruidor e tal, quando a gente defende essas coisas, né? E teve uma vez que eu entrei numa pseudo-discussão com uma pessoa que estava defendendo muito essa questão da demarcação das terras indígenas. E eu falei para ela, disse, tá bom, beleza. Então, cai, né, o marco temporal, enfim, aí os indígenas tomam conta de tudo que eles alegam que são deles, enfim. Provavelmente nós teríamos que sair das nossas casas, se fosse analisar bem, dependendo de onde tu mora. E aí, por ser indígena, ele não tem direito a crédito, ele não pode investir em maquinário, ele não tem como vender o produto, ele não vai conseguir produzir em grande escala. E aí, o que vai acontecer? Inimputável. Exatamente. Nem a lei vale. Então, assim, nem a lei vale. Eu fico impressionada com o quanto as pessoas elas não sabem, não entendem o que está acontecendo. Tu falaste dos índios parecis, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-los. E eles produzem soja. E uma das coisas que o cacique falou foi, Camila, as pessoas têm que entender que assim como que tem índios que querem manter a cultura da oca, né? Plantar mandioca e essas coisas, tem muitos índios que querem estudar medicina, que querem ter uma casa com ar-condicionado, que querem ter celular, que querem ter carro, que querem ter internet, que querem ter saneamento básico. Então as pessoas generalizam e é isso que me revolta nas redes sociais, porque aí sai de coitadinho sem entender realmente o que acontece, né? O problema é que se você for falar de tudo isso que você falou, de ter carro, de ter coisa, boa parte dos caciques tem, quem não tem são os coitadinhos que dependem deles. Né? Então, esse é um grande problema. Nós temos situações aqui na costa oeste nossa, aqui na fronteira internacional, em que essas invasões e muitas dessas áreas estão sendo usadas pelo PCC, por exemplo, para tráfico de droga. Por quê? Porque a Polícia Militar não pode entrar por ser área indígena, tem que ser Polícia Federal, Força Nacional. Então, é um problema muito sério, muito mais grave do que o povo imagina, sabe? Agora, repito, todo respeito à ancestralidade, à originalidade dos povos, à história de conformação do Brasil, a nossa cultura que é tão rica por causa deles, o reconhecimento. Quem nunca na escola foi no Museu Indígena, conheceu a história, falou do sambaqui, falou da produção, de como faz, como tal. Tem que preservar tudo isso, tem que preservar essa história. Agora, tem área pra caramba, entendeu? Não precisa tirar de quem pagou as áreas. Essa que é a grande discussão. Ninguém aqui quer matar índio, ninguém quer caçar índio, ninguém quer prender índio. Pelo contrário, a gente quer poder conviver em harmonia, eles nas áreas deles, nós nas nossas. E poder produzir, continuar fazendo o papel que a gente faz e muito bem de alimentar o resto do mundo inteiro, né? Exatamente. Olha, a Aline, tô lendo os comentários aqui da nossa live no chat. A Aline falou que é importante dizer que nem todos os indígenas são contra o marco temporal, né? Tem indígenas que são a favor. Claro, tem muitos favoráveis. Tem muitos favoráveis. Inclusive,
vários deles já conversaram com a gente, já recebemos vários deles, já tratamos desse assunto com outros. Quando a gente foi votar na CCJ, inclusive, a possibilidade da produção agropecuária e do arrendamento de áreas indígenas, muitos foram nos apoiar. Então, assim, não estou generalizando, tá? Estou falando do problema como o macro, né? Vendo o macro do problema. Igual você falar que todo ruralista é bonzinho, não é também. Tem problema em todos os lados. Então, a gente conseguir deixar muito claro que nós estamos falando do conceito, né? A possibilidade do respeito à Constituição, do respeito aos povos originários, mas também do respeito ao direito de propriedade, né? Que acho que isso tem que caminhar muito próximo, ou minimamente assim, vamos lá. Ó, tem uma área que realmente, pô, tem que reconhecer, os caras estão lá, a história lá e tal, não sei o quê. Dá direito ao contraditório, indeniza a pessoa, paga pela área, busca um outro caminho, busca uma outra oportunidade. Então, assim, uma sugestão que nós fizemos, por exemplo, tem o Parque Nacional de Ilha Grande, aqui no Rio Paraná. Uma área enorme que é tocada e preservada pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, lá do Ministério do Ambiente. Todo ano fica 6 meses queimando. Não tem ninguém para cuidar e tal, morre toda uma ilha, morre toda a fauna, toda a flora e tal. Por que ele não pode pegar esses indígenas todos que estão querendo áreas aqui, que não querem produzir e tal, por que não coloca eles na Ilha Grande? Pô, uma área super boa, num lugar maravilhoso, com uma possibilidade boa deles poderem tocar a vida na maneira tradicional como eles querem, né? Manter a vida da aldeia como eles querem. O problema é que daí não cumpre o interesse deles estarem no meio de um movimento político, vamos dizer assim, de causar toda essa instabilidade no direito de propriedade, né? Essa que é a grande questão. E é o tal do ônus e o bônus, né? Quer levar o bônus sem ter o ônus em algum momento. Aí não dá, né? Tem que ser Não, o é jogo difícil. ganha-ganha. É difícil, é difícil. Ai, E o ai, problema não é o é seguinte, fácil. tem algumas decisões, por exemplo, tinha muitas áreas invadidas aqui no Paraná, Fachin, na véspera do Natal do ano passado, baixou uma resolução como presidente interino do Supremo na época e suspendeu todas as ações de reintegração de posse que estavam emitidas já. Ou seja, e ainda botou a Força Nacional com despacho para garantir a integridade e a segurança dos povos originários. Ou seja, a Polícia Militar não pode nem desocupar a área nova que eles invadem, sabe? Então um peso muito diferente para cada um dos lados, né? E a população de bem que pagou pela área que quer produzir fica esperando a gente resolver o problema, que não é fácil, né? Não é E fácil. sem contar ainda os gringos, né? Sem contar os paraguaios que dizem que são brasileiros e vêm para cá e ocupam tudo. Esses dias, repito, isso é um absurdo. Depois eu mando no teu WhatsApp, Camila. Uma indígena paraguaia, nem português não fala, 66 anos, se eu não me engano, deu à luz de parto natural para uma menina no hospital de Guaíra. É óbvio que ela não tem 66 anos. É fraude processual, claro. É. Então, assim, acontece muito. O que vem do lado de lá para o lado de cá, faz um documento fajuto qualquer e se julga no direito de ocupar a área dos outros, entendeu? E o que E que... também não estou generalizando, não estou generalizando. Tem gente que Sim, realmente precisa reconhecer. Aqui tem o CIMI, esse pessoal, eles reconhecem essa região toda como a nação Guarani, antigamente, que pega boa parte da Argentina, do Paraguai, do Brasil, Mato Grosso do Sul, parte boa do Mato Grosso, vai até lá em cima no Pantanal. E eles reconhecem isso como nação Guarani, que era antigamente lá o que eles esperavam dos mapas e das cartografias e tal. Então eles ficam brigando por essa área e se julgam guaranis e querem invadir as áreas. Então é muito complicado. E usam o nome dos guaranis, né? Que aqui no Brasil, eu estava vendo uma pesquisa, não tem o número exato, mas é uma média de 85 mil indígenas que fazem parte dos guaranis, né? Eu acho que é o maior, o mais representativo o povo, não? Como é que é? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima É. ideia. É porque as Não, eu pessoas acho que é. Eu generalizam tava. também. As pessoas generalizam também a questão indígena. E todo mundo se fala indígena, a pessoa pensa lá no carinha de cocar na cabeça, lá no meio da Amazônia, é, preservando a floresta. Para por aí, não é isso. é, A gente tem de tudo. E concordo que lá em cima, no bioma amazônico, e principalmente na floresta amazônica, realmente cumprem um papel essencial. E estão lá, e tem muitas aldeias demarcadas, lá no Xingu e tantas outras áreas. Eu estou falando do indígena que está aqui na fazenda, né? Que usa bermuda, roupa de futebol e sequer preserva uma cultura antiga daquela, né? Então, respeito, repito, respeito total aos direitos originários, porém, tem que respeitar também a Constituição. perfeito. Ô, deputado, e você vê assim uma resolução minimamente justa dessa história? O que você imagina que possa acontecer? Não Eu tendo acho assim, bola eu de acho que a gente vai ter que cristal, chegar mas numa... Bruno, a gente vai ter que chegar numa data.
né? Eles não aceitam de jeito nenhum a Constituição, a gente não aceita que não seja a Constituição, então a gente vai ter que encontrar um meio do caminho aí. Entendi. Cede de um lado, cede do outro, mas buscar pelo menos o direito ao contraditório e indenização daqueles que se sentirem prejudicados e buscar algum entendimento nesse sentido, entendeu? Perfeito. As próprias condicionantes que foram colocadas lá da Raposa Serra do Sol permitiram a demarcação de Raposa Serra do Sol depois de 88. Né? Então a gente precisa... Porque o grande problema é o seguinte, o Constituinte, quando fez a lei lá, quando fez a Carta Constitucional, ele previa 5 anos para a regulamentação. Ou seja, Uhum. tinha o tempo verbal no presente e 5 anos para regulamentar. Qual que seria essa data? Como é que... Isso nunca foi feito. Passaram-se 35 anos e nunca foi feito. Então isso precisa acontecer. Agora, qual é o tempo certo disso? E não vamos falar marco temporal, porque agora esse termo virou uma bagunça já. Vamos falar qual é o período, qual que é o prazo máximo, Uhum. quando que acabou a possibilidade de pedir novas áreas, entendeu? Então, Sim. assim, hoje a gente tem uma realidade muito distinta do que era em 1988, quando a gente fazia georreferenciamento botando estaca no chão, andando de cavalo lá para marcar a delimitação de uma área. Hoje é satélite, é GPS, é georreferenciamento e tal. Hoje a gente consegue ter uma visão muito clara do que era área indígena, o que não era, qual que é a área da propriedade, qual que não é, quanto tempo tem aquele título, quando não tem. Então vamos reorganizar? Legal. Agora a gente tem N outros problemas. N outros problemas. Que o problema é o seguinte, a demarcação de terras, ela passa a ser uma área federal. Então nós temos o problema da área federal, que é a área da União, nós temos o problema das áreas de fronteira, que o prazo é outubro para a regularização. Outubro, as áreas de fronteira internacional, toda a costa oeste do Brasil, precisa estar regulamentada e regularizada até outubro, coisa que não vai acontecer, ou seja, nós já estamos votando lei para prorrogar esse prazo, precisa regularizar. As áreas de assentamento e de interesse em reforma agrária, o governo baixou uma portaria agora transformando em floresta pública, ou seja, não pode vender, não pode indenizar, não pode pagar, e isso tudo é um grande problema de regularização fundiária que a gente precisa enfrentar. Num governo que usa muito de ideologia para definir e discutir essas questões e movimentos político-partidários organizados e ONGs para criar o conflito e criar a discordância do assunto, né? Vamos criar assim, criar o problema, né? Então, são N problemas que a gente precisa resolver. Essa questão da temporalidade de demarcações, a gente precisa ter muito claro o que é que vai acontecer, que é o que o ministro Gilmar está tentando fazer. Está tentando achar um meio do caminho. Agora, eu não posso, em momento algum, votar um projeto de lei no Congresso e chegar lá para a bancada, para a FPA e falar, ó, vamos colocar todos os nossos votos nesse projeto, que não reconheça o trabalho que nós fizemos de reconhecer o marco temporal. Então, assim, não é a Constituição de 88? Beleza, vai ser 1990, 95, 98, não sei, mas vamos tentar encontrar um caminho. Né? Exato. Vamos ver, porque desde que o governo entrou e criou esse novo ministério, eles já inventaram mais de 70 áreas, com interesse de demarcação. Bem, não dá, tem que ter um limite, entendeu? E uma dúvida que eu tenho, Camila, até estou me lembrando aqui. Agora vamos pensar na parte de negócio, de mercado, né? E vamos supor que tem lá a reintegração para essa galera, para os indígenas, tal, chegaram, pegaram. Eles vão ser agora considerados produtores rurais? Eles vão ter um carro, Não, eles vão ter. Não. não, Meu não. Deus, isso é um Não, pepino porque a danado. partir do Como é? momento que é indígena, a partir do momento que ele é indígena, ele passa a ter tratamento diferenciado pela própria Constituição e ele não é considerado produtor rural. Então vamos supor, eu vendi, eu sou de uma E é isso que empresa. não deixa a gente mudar na lei. A gente está tentando mudar a lei para permitir que ele seja. Pois é, porque eu, como empresa, Entendeu? eu quero vender para ele. Aí ele não vai ter crédito para comprar, ele vai ter que pagar à vista, ele não Mas vai aí ter vamos lá. dinheiro. Se ele for autossuficiente, ele tiver o dinheiro dele, o ganho dele, a renda dele, ele vai deixar de depender da ONG. Se ele deixar de depender da ONG, a ONG não vai ter por que existir. Se a ONG não existir, eles não vão ganhar dinheiro. Aí, não tem, aí acaba o Aí perde a parasitismo. graça, né? Porque a ONG vive do problema, não vive da solução. Eu É. tive uma discussão com uma, eu tive uma discussão uma vez na CCJ muito pesada com uma parlamentar que defendia os interesses dos indígenas. E eu lembro que ela foi o único voto contrário, queria pedir vistas e tal, a possibilidade do plantio de transgênico em área indígena. E aí eu olhei para ela e falei assim, pô, a ONG cobrou caro, hein? Aí virou uma bagunça, virou uma confusão. E realmente, tá aí, não tem o interesse de dar alforria para essas pessoas, da mesma maneira que o governo não tem interesse nenhum de pegar o assentado do MST, o que foi MST, que hoje é assentado, e transformar ele num produtor rural de fato.
dá título da propriedade para ele poder fazer um financiamento no banco e tal. Por quê? Porque quer que ele fique dependente do movimento. Então, esse tipo de coisa, que, vamos lá, decálogo de Stalin, desde o começo, desarmar a população, criar a cultura do medo, dependência do Estado, subsistência pela máquina pública, um por um. Exato. E falando nessa questão de titularização de terra, por que tu acha que, ao mesmo tempo que tem esses artistas, essas pessoas que defendem o movimento sem terra, defendem a demarcação de terras indígenas, são contra a regularização fundiária? Porque se a gente for colocar no papel, não faz muito sentido, né? Nenhum, né? Não faz nenhum sentido, mas aí é isso que eu te digo, os interesses escusos por trás de Interesse. todo esse processo. É Alguém interesse. sempre está ganhando, Camila, não tem almoço grátis, não. A gente tinha que criar, deputado, a gente tinha que tirar essa sua bebida aí que não é alcoólica, a gente tomar uma cerveja e discutir isso aí, porque a gente tinha que criar o Doge que tem aqui nos Estados Unidos, nós temos que criar ele no Brasil. Porque o que esses caras aqui estão achando de coisa de ONG, de confusão e rolo de dinheiro, principalmente que foi para fora, que era para ser investido em Ucrânia, era para ser investido em que esse dinheiro evaporou. O dia que a gente criar o nosso Doge do USAID. Né, que fizeram. Exato. Então, Você sabe que o Elon Musk fazendo um barulho. Ninguém deu importância, ninguém divulgou. Nós tivemos uma CPI das ONGs há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Foi o senador Plínio Valério. Busquem esse relatório. Ninguém deu bola, porque obviamente não é interesse do governo. Mostra exatamente, por exemplo, aquela época da mortandade de Yanomamis, aquele problema todo, se não me engano, tinha 4.000 ONGs internacionais atuando em território Yanomami. E mesmo assim eles estavam morrendo de fome. Então, assim, era um troço surreal. Ele tem esses dados todos no relatório dele, e o relatório foi esquecido, porque obviamente não há interesse nem do Ministério Público, nem do governo, nem do Judiciário, de ninguém que isso vá para frente, e foi um trabalho excepcional para deixar isso muito claro. Vamos atrás e vamos divulgar isso aí, vamos fazer barulho. Já anotei aqui. Porque o que tem é o que a Camila fala, o que tem é artista falando borracha do nosso negócio, enquanto eu não vou lá para falar da música porcaria que eles fazem. Eu não vou lá palpitar. Entende de agro, gente, pelo amor de Deus. O Não, único agro que ela entende é a folha que ela enrola, né? Vamos lá, pô. Exato. E a gente não vai lá palpitar na música merda que ela faz. Então por que vem palpitar aqui? Então, assim, desculpa, né? Sabe, não adianta discutir. Você pega essa esquerdinha caviar toda, esse pessoal é roteiro pronto, né? É roteiro pronto. Aqui, ó, aquele negocinho assim, ó, tem que falar isso. Vou dar uma coisa surreal para vocês. Eu fui para a União Europeia, agora faz mês e meio atrás, junto com a CNA, com a Tereza Cristina e tal, porque tinha o novo Parlamento Europeu, negociar principalmente embargo de soja brasileira, dos nossos produtos e tal. E aí fui na FAO, que é o órgão responsável por subsidiar as informações da União Europeia para tomar as decisões. O governo brasileiro não envia as informações sobre, por exemplo, o uso de solo, uso de pesticidas, uso de defensivos, uso de insumos, de fertilizantes e tal, há mais de 10 anos. Quem está mandando as informações sobre, por exemplo, os defensivos agrícolas que nós usamos é o IBAMA. Tem como dar certo? Não tem. Entendeu? Aí você vai lá ver os dados que estão apresentados para nós lá, por nós, né? E aí eu fiquei com cara de tacho, porque a secretária, a comissária de meio ambiente da União Europeia falou assim, mas é o governo brasileiro que está mandando esses dados. É difícil a gente contrapor, né, a narrativa. Nós temos aqui, vocês sabem disso muito bem, a Camila está toda hora no Brasil inteiro vendo produção agropecuária. Nós não temos mais safrinha, a gente tem primeira safra, segunda safra e tem caso de ter terceira safra. É óbvio que em cada uma dessas safras a gente usa uma quantidade X de insumo. Se está no mesmo CNPJ, no mesmo CPF, é claro que a quantidade é maior do que outro país usa. Claro, óbvio. Mas o percentual de uso de solo e de produtividade está, sim, lá no relatório da FAO sobre o Brasil, porque eles não colocam essas outras aí, porque ninguém no mundo faz. O hemisfério norte, Estados Unidos e União Europeia, fica 6 meses congelado o solo, não produz segunda safra. Nós fazemos até 3. Tem produtores que produzem aqui no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e depois vai produzir lá em Roraima, Rondônia e tal, faz 4 safras no ano. A mesma empresa, o mesmo produtor, então eles não conseguem entender que a gente tem esse tipo de competitividade, porque nós somos os únicos que têm essa agricultura tropical. Só que nós temos essa agricultura cumprindo a legislação ambiental mais restritiva e mais impositiva do mundo.
nenhum dos nossos concorrentes cumpre o mínimo, como é o nosso caso aqui no bioma Mata Atlântica, de preservação de 20%. Quando vai para o bioma amazônico, 80-20 ainda, exatamente o contrário. Ninguém tem que fazer CAR, cadastro ambiental rural, autoincriminação, autodeclaração do que você tem na tua propriedade, em que o Estado não dá conta de avaliar o CAR, de analisar o CAR para dar o programa de regularização ambiental que está previsto em lei. Aí chega a carga de cooperativa paranaense, por exemplo, aconteceu, uma carga de farelo de milho que chegou na Alemanha e foi devolvida, porque não tinha análise do CAR. Ora, a É análise do CAR não é de brincadeira. responsabilidade nem da cooperativa, nem do produtor, é do Estado. É brincadeira. Mesmo assim, a gente produz dentro das áreas que a gente produz, preservando o que a gente preserva, e nós temos todas as condições, isso eu ouvi no mundo inteiro e ouvi no SDA americano, nós temos todas as condições de triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas, sem desmatamento ilegal, sem garimpo ilegal, sem degradação ambiental, cumprindo a risca a legislação ambiental, mas isso ninguém reconhece, porque o discurso mais fácil é o discurso de eles são maus, eles são ruins, eles não prestam, vende mais papel. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, só sai do Brasil para falar mal da gente. Boa parte das discussões que eu tive na União Europeia e na Comissão Europeia foi desmentindo dados do Ministério do Meio Ambiente, em que, óbvio, não tem interesse nenhum que a gente apareça bem na foto. E o que os nossos concorrentes no mercado global pensam? Opa, vamos apoiar essa mulher, vamos colocar ela na capa da Times, na capa da Forbes. E, pô, tá acabando com a história, com a reputação do nosso maior concorrente. É tudo concorrencial, é tudo mercado. É tudo mercado. Esses dedos todos que a União Europeia aponta para nós, os protestos todos que tiveram de produtores rurais na União Europeia, os caras lá na frente dos parlamentos e tal, não era contra eles, era para querer mais subsídio deles e contra nós, contra a nossa produção que chega lá mais barata. Eles têm 15% de média de subsídio na União Europeia e ficam apontando o dedo para a gente. Enquanto a Alemanha está explorando carvão, está mexendo com mais petróleo, está mexendo com nuclear, os Estados Unidos abrindo área de preservação para produzir, e nós aqui, cumprindo a lei do jeito que a gente cumpre, ainda tem que ficar dando explicação, vencendo narrativa. Deixa surreal, né? eu te contar uma história. Eu fui visitar um produtor aqui nos Estados Unidos, na região de Nebraska. E a gente, no Brasil, a gente tem uma gestão muito eficiente da água, do uso da água. É a gestão, eu acredito, uma das mais eficientes do mundo, para realmente ter eficiência. Aí eu fui perguntar para um cara aqui, um produtor aqui, perguntei para ele, né, quantas vezes você liga o seu pivô durante a sua safra? Aí ele falou assim, eu ligo uma vez. Eu falei, nossa, só isso? Ele, não, eu ligo no início dela, eu só desligo no final. Ai, meu Deus do céu! O cara tem eficiência zero, ele gasta água e energia a rodo. E ele só tem uma safra. Só uma safra. Só uma safra. Só que daí vamos falar os nossos problemas agora? A gente está se defendendo pra caramba, mas vamos falar do problema que a gente tem? Eu ouvi isso do SJ americano também. O cara olhar para minha cara, para mim e para Tereza Cristina, falando assim: ó, vocês ficam se achando aí no Brasil, a produção que vocês têm, o tamanho que vocês têm, vocês não têm nem onde colocar a produção de vocês. Vocês querem ser os grandes players mundiais de commodities, de grãos, a armazenagem de vocês é um caminhão indo para o porto. Vocês não têm investimento de infraestrutura, vocês não têm armazenagem. Vocês ficam rezando, pelo amor de Deus, para chover na hora certa ou parar de chover na hora certa. Vocês não têm irrigação, vocês não têm o mínimo preparo de infraestrutura e logística. A gente está há mais de 10 anos brigando para fazer a tal da ferrogrão, para resolver 163, para resolver Transamazônica, para resolver Porto de Santos, para resolver Transbordo de Paranaguá, para resolver a ligação do Pacífico, da Bioceânica. Tudo isso parado. Sabe por quê? Licenciamento ambiental. Aí é brincadeira. E a gente não consegue avançar. Aprovamos na Câmara a lei do licenciamento ambiental para simplificar os processos. Está parado, sentado em cima no Senado, os ambientaloides todos lá, desesperados, numa discussão sem sentido nenhum, que a gente não consegue avançar. Semana retrasada, um caminhão bateu numa passarela na Anchieta. A maior ligação portuária do Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, ficou interrompida 48 horas, no período de safra. Então, assim, mesmo com tudo isso, gente, mesmo com tudo isso que a gente discutiu aqui nesses 45 minutos de conversa, a gente ainda é o maior, o melhor e o mais eficiente. Exato. Mesmo com tantos desafios de logística, de estrutura, de comunicação e de conhecimento das pessoas, né? Mas a gente está aqui para isso, deputado. Ó, super obrigado por ter tirado um tempinho aqui para falar com a gente. A gente sabe que tu está no meio da função aí em Londrina, mas a gente não queria deixar esse assunto esfriar, né? Porque as pessoas vieram questionando bastante. E o nosso papel aqui, meu e do Bruno, com o Farm Connection, é justamente
mostrar, né, trazer conteúdo, trazer informações da fonte para que as pessoas entendam melhor o que está acontecendo no nosso país. Então, não sei, Bruno, se você tem mais alguma pergunta também? Eu quero, antes da gente encerrar, eu só quero um recadinho, e aí quero falar com os irmãos gaúchos nossos aqui, tá? 5 safras, né? 5 safras em defasagem, o produtor gaúcho não tem a mínima condição de pagar as contas, não tem a mínima condição de acessar crédito, de pagar as dívidas. Nós sabemos disso, estamos trabalhando com uma solução. O governador Eduardo Leite esteve esses dias em Brasília conversando com a gente, para a gente tentar usar o fundo social, tentar mudar. Já aprovamos 2 medidas provisórias para resolver. A bancada gaúcha está trabalhando nisso pesadíssimo. O Heinz tem um projeto de securitização. Há um risco enorme num projeto de securitização dos outros estados todos quererem entrar também. A gente não tem espaço fiscal para isso, dinheiro para isso. Estamos buscando qual é a solução para a gente resolver esse problema. Lembrando que o produtor gaúcho não adianta simplesmente dar acesso a crédito. O produtor gaúcho precisa começar de novo, né? A gente precisa conseguir reorganizar o sistema produtivo do Rio Grande do Sul. E a gente tem a maior clareza nisso. Isso que eu quero tranquilizar. A gauchada me manda mensagem todo dia pedindo socorro. Eu morro de pena, morro de preocupação. Esses dias a Grazi, lá do SSO Agro, esteve com a gente lá na Comissão de Agricultura, quarta-feira, aqui, ontem, né? Esteve com a gente lá em Brasília. Nós estamos tentando buscar todas as alternativas possíveis, tá? Agora... Não, e é perfeito. Agora, é uma preocupação em que a gente, ao mesmo tempo que tem todo esse problema no Rio Grande do Sul, a gente tem um problema seríssimo também de um plano safra, que precisa ser planejado literalmente para junho e julho agora, que vai custar, com a taxa de juros atual, até os 15%, que deve estar em julho, praticamente 25 bi, que a gente não sabe de onde vai sair esse dinheiro. A gente precisa rever o modelo de seguro no Brasil, que desde 2015 até 25, se eu não me engano, foram 6 ou 7 bilhões só que foram utilizados para seguro. A gente precisa garantir as operações financeiras, porque senão daqui a pouco os bancos não vão mais emprestar dinheiro. Então a gente precisa buscar esses encaminhamentos todos para financiar essa safra, que é essa produção brasileira, que é gigantesca e cheia de pluralidades. Ao mesmo tempo, a nossa solidariedade constante aos irmãos gaúchos. Eu sou neto de gaúcho, aliás, boa parte do Brasil tem a origem lá no Rio Grande do Sul. Meu avô, Edivino Deboni, era lá de Canela. Então, a gente conhece a realidade, a gente sabe as dificuldades e estão trabalhando muito para isso, tá? E eu quero pedir desculpas para vocês se eu exagerei em alguma palavra, se eu errei algum termo, mas tem horas que a gente fica completamente indignado, né? E eu vou dar uma sugestão. Tira esse dinheiro para o nosso plano safra da Lei Rouanet. Vai ser o melhor investimento que o Brasil vai fazer. Pode apostar. Eu só vou te interromper para daqui a pouco a gente vai fazer uns lançamentos importantes aí, para você não falar que a ideia foi tua. Olha aí, ó. Não falei nada. Fica quieto. Deputado, a gente só quer agradecer. Ontem a gente falou do tarifaço do Trump, hoje a gente está trazendo mais esse assunto importante. A gente está migrando o nosso negócio agora para realmente trazer mais dessa discussão, porque senão a gente só vai ficar consumindo besteira na internet, o pessoal vai começar a ouvir só um lado e acaba não ouvindo o lado de quem realmente está no dia a dia. Tem que usar a internet para coisa boa, né? Exato. Tem que usar a internet para coisa boa, não só para a regulação toda e lacração. Não, né? Exato. E usar diferentes canais também, né? Não ficar só Instagram, TikTok, mas aproveitar o YouTube, aproveitar comunidades que a gente consiga conversar e gerar conteúdo e conhecimento. Então, muito obrigada, deputado. Sempre aí que eu vou atrás de ti para perguntar alguma coisa, tu sempre é muito atencioso, sempre me responde, tu sabe que eu sou a defensora do agro aí. É uma responsabilidade grande na rede social, mas eu sou produtora rural, eu sou gaúcha, eu também sei dos esforços. Tu tinha que estar aqui na Expo Londrina, pô, não tá aqui esse ano. Pois é, eu cobro o pessoal aí, eu tinha que estar aí. E ó, que eu sou apaixonada por Londrina, hein? Eu sei, teu povo gosta de ti aqui. Mas, assim, obrigada de verdade, vamos te liberar. E tem show, tem coisa boa aí na feira também. Mas, enfim, muito obrigada. E pode contar sempre com a gente também, com o nosso canal, para quando quiser conversar direto com o produtor, quando quiser. A FPA tem uma comunicação muito boa, né? Uma rede social muito ativa. Eu preciso destacar isso aqui também, que também sempre são muito atenciosos e geram conteúdos muito bons. Então, já queria parabenizar também. A Dani tá vendo a gente aí. Manda um abraço para a Dani aí. Que ela Dani. Ó, maravilhosa. Assim, ela me respondeu tudo muito rápido hoje. Então, é isso. A gente tem que se ajudar. A gente tem que se unir. Contem com a gente. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Te chamaremos mais vezes para outros assuntos, porque eu sei que vocês têm que segurar vários pratos ao mesmo tempo. E enquanto for surgindo os assuntos, a gente vai te chamando aqui. Espero que tu aceite novamente os outros convites.
Sem dúvida, o prazer é todo meu. Obrigado, Camila. Vamos encontrar nas próximas aí. O Sim. Brunão, quando eu for pro Corn Belt americano, eu te aviso Me para a gente dar avisa. uma rodada junto. Isso, me avisa Valeu, que a gente. gente vai. Obrigado. Obrigado. Abraço. Combinado. Valeu, tchau.